Bom, muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar nesse ambiente, encontrar velhos amigos. Obrigado ao Marcos pela generosidade dos elogios que fez aí na minha apresentação. Mas, enfim, o nosso grupo vai falar sobre energia. E energia é algo que todo mundo sente, usa a todo instante. E, no entanto, uma série de problemas estão associados à energia. Vocês vejam o caso da Europa atualmente, essa onda de calor na Europa que está lá, inclusive, matando muita gente, tá certo? Uma das dificuldades de resolver o problema é falta de energia elétrica. Eles não têm energia elétrica suficiente, por exemplo, para alimentar ar-condicionados. Então, é algo que, de fato, nós precisamos nos preocupar, nosso país, sobretudo. Para vocês terem uma ideia, na Europa, recentemente, a União Europeia, né, a Europa como um todo, como também a ONU, elegeu a energia nuclear e o gás como energia verde. O gás, inclusive, é um problema, é um combustível fóssil. Mas, no entanto, agora é uma energia verde justamente para atrair investimentos em energia em todo o país, em todo o continente. As empresas, as usinas nucleares na Europa atualmente, várias delas agora são privadas. No passado era uma propriedade do Estado, agora tem investimento privado. Você pega, por exemplo, a energia nuclear inglesa, é comandada por uma empresa francesa. Quer dizer, isso tudo são coisas que estão acontecendo e evidentemente, vão refletir, né, em ações governamentais aqui do próprio Brasil. Não sei se todos estiveram aqui presentes no primeiro dia, foi o primeiro dia que eu assisti, ontem eu não pude comparecer, mas todos os 3 grupos que se apresentaram, economia, saúde e indústria, o principal tópico de todos eles era a energia. A energia é algo que está preso a aproximadamente 75% dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo nosso, como sempre, é ter um planeta melhor para viver e políticas públicas para isso, que tem que ser, no caso da energia em particular, políticas públicas locais ou regionais e depois globais. Né? Locais nós temos poluição, tudo isso, são coisas da cidade. Agora, regionais são coisas que vão afetar outros estados, como é comum aqui no Brasil, ou até outros países. Nós temos problemas na Índia que está afetando a Suíça. Temos problemas nos Estados Unidos que está afetando o Canadá. E os problemas globais, como sabe, é essa camada de ozônio, está lá, o CFC, enfim, uma série de problemas que afetam isso de forma global. Bom, o nosso grupo, ele é constituído aí pela professora Suani, que está aqui, uma engenheira química, uma carreira brilhante no Instituto de Energia e Ambiente. Eu sempre me engasgo, porque o Instituto era antigamente o Instituto de Eletrotécnica. E eu ainda sou desse tempo, então, às vezes, eu me confundo. Me desculpe, Suani. Ela participou de vários programas, foi secretária adjunta da Secretaria de Meio Ambiente, cujo secretário era nada mais, nada menos que o professor José Goldenberg. Então, eu tenho um prazer imenso de trabalhar com a professora Suani e aprender aí, através dela, uma série de coisas que, de fato, para mim, são novidade. Eu acho interessante esse tipo de projeto em que ele não é específico para uma determinada profissão. Então, é justamente nesses projetos em que a gente aprende. Né? Sempre quando um ensina, 2 aprendem. Isso aí é importante. Né? O nosso grupo, além da professora Suani, evidentemente, nós temos aí o André Gimenez, que é professor da Escola Politécnica, especialista em planejamento energético. O Cláudio Schon, também da Escola Politécnica, especialista em energia nuclear, professor do curso de engenharia nuclear. O professor Salles, na parte de cidades,
Smart City. O professor Monaro também trabalha no mesmo laboratório. Do Instituto de Energia e Meio Ambiente temos aí o professor Zilis, é um ícone da fotovoltaica. A professora Virgínia Parente, que foi, inclusive, conselheira da Eletrobras, tem uma visão muito interessante, política, inclusive, dessa questão energética que a gente vai conversar. E também colegas nossos da Escola de Engenharia de São Carlos, que é o professor Eduardo Assada e o professor José Carlos Vieira, né? Esse é o nosso time. E o nosso time, evidentemente, em face da amplitude do projeto, não sabe tudo. Não há como, com esse grupo, mesmo que fosse maior, entender tudo o que ocorre na questão energética, né? Então, nós realizamos alguns workshops, justamente para colher da sociedade civil opiniões. Já realizamos 2. Temos mais 2 programados, justamente nesse workshop que nós dialogamos com os principais parceiros, que a gente pode chamar assim, da universidade, na discussão dessa questão. Está aí a professora Suani novamente, eu e ela, que coordenamos esse grupo. Deixa eu seguir aqui para frente, estou voltando, né? Está aí. Bom, indo ao nosso tema. Os nossos antepassados já precisavam de energia, mas a quantidade de energia que eles necessitavam para sobreviver estaria contida atualmente num copo de petróleo. Um copo de petróleo era suficiente para suprir de energia esse ser humano, né? Então, dava em torno de 1.200 quilocalorias por dia. Ele usava essa energia para alimentação, essencialmente. Para colher alimentação. Não é o que acontece com o ser humano dos dias de hoje, né? O ser humano dos dias de hoje vai precisar usar centenas de copos de petróleo para sobreviver, né? Só para fazer um esforço leve, ele precisa de 350 quilocalorias, 350 mil calorias. Fazer esforço pesado é a coisa para mais longe ainda. Então, a quantidade de energia necessária está associada à quantidade de ser humano que nós temos nesse planeta, né? Então, a coisa, de fato, você começa a ver a projeção. Nós vamos chegar com 8 bilhões de habitantes daqui a uma década. Quer dizer, energia para todo esse povo não vai ser brincadeira. Tá certo? Eu fiquei muito contente ao saber de um projeto aqui que o pessoal lá de Pirassununga vão fazer em um projeto de uma fazenda verde, né? Com carbono negativo. Tá certo? Os Estados Unidos, por exemplo, você pegar lá a média do povo americano, consome 300 mil quilocalorias por dia. Quantidade de energia por habitante nos Estados Unidos. O Brasil chega em torno de 50 mil quilocalorias por dia, né? Eles costumam muito usar um indicador aí que é taxa de quantidade de petróleo equivalente, né? Então, o Brasil precisa de um consumo médio de 1,8 toneladas de petróleo por dia. Com relação a essa energia, ela é gerada de uma forma primária. A gente tem que imaginar que tudo vem de uma fonte primária, que as principais são essas que estão indicadas aí. Carvão, olha, carvão, ainda utilizamos muito carvão. 28% de carvão. A Alemanha utiliza carvão para gerar energia elétrica, para alimentar carros elétricos. Veja que coisa. Veja que coisa. Carvão para alimentar carros elétricos. Gás, muito gás nós temos. Petróleo também. Essa é a maior parte da energia, está aí. Carvão, gás, petróleo. Né? Potencial de aquecimento do planeta enorme. Temos a energia nuclear, é um pouquinho ali.
E depois renováveis. Nosso país está aqui. Nosso país está aqui, nas renováveis. A gente tem que se orgulhar disso. Nós, de fato, temos energia solar direta, energia uma quantidade de energia biomassa, eólica, hidroelétrica. Não temos ainda geotérmica. A energia solar direta ainda não temos, quer dizer, o solar bate em espelho e aquece. Quer dizer, existe uma infinidade de tecnologias ainda a serem estudadas e que se aplica aqui no Brasil. Já está começando a reclamar, né? Tá bom, eu vou em frente. Aí, a energia, total da energia que nós temos aqui, olha a comparação de 73 para 2018, como mistura esse quadro. Mas nós não podemos nos enganar com isso. Você vê lá, petróleo, 46,2 em 73, está 31,6 em 2018. Dá a impressão que estamos usando menos petróleo. Não é. Aí é justamente coisas que a estatística, muitas vezes você consegue mentir com a estatística. Se pegar em valores absolutos, a quantidade de petróleo utilizada hoje é 4 vezes mais que a outra. Né? Então, são esses indicadores que são importantes a gente ter em mente para não ser enganado, sobretudo com estatística. Né? Com relação à eólica, estamos com 10,8%. 10% de energia eólica. Olha, isso é enorme no país. Fotovoltaica, olha, hidrelétrica, 54% de hidrelétrica nós temos. Quer dizer, nós temos, de fato, um cenário muito bom, mas não podemos relaxar. Essa é que é a realidade. Nós temos que nos preocupar com isso, porque, de fato, o progresso está avançando e, cada dia mais, progresso significa energia. Não tem jeito. Né? Caminhando aqui, na repartição da oferta interna de energia. Isso aqui já é coisa nossa aqui, tá certo? Nós temos aí biomassa, 19,1%, hidráulica, 12,6%, até lenha nós temos e outras energias renováveis. Quer dizer, isso aí nos dá um cenário, deixa eu só que eu me atrapalhei com o papel aqui, achei, né? Em que de renováveis nós temos 48,4%, não renováveis 51,6%. Aí a energia como todo, não é só elétrica, não. Está muito alto ainda a nossa energia renovável, não renovável de 51% por conta de combustível fóssil. Mas não é simplesmente substituir os carros para andar com bateria elétrica que vai resolver esse problema. Né? A bateria dos carros é feita com lítio. E o lítio, ele é extraído em condições desumanas, na Bolívia, no Congo, usa um trabalho escravo. Então, nós estamos aqui usufruindo, nós não estamos sendo agente da felicidade. Talvez nós estejamos sendo um instrumento da escravidão. São coisas que precisamos questionar o impacto da energia na questão social. Porque não podemos pegar, para fazer um celular, exige 250 mil pessoas. Desde o zero até o celular. Esse aqui. 250 mil trabalhadores trabalharam para fazer isso. Desde a extração do minério até ele. Mas ninguém está pensando o que vai acontecer depois. O que eu vou fazer com isso aqui? Ele vai renascer? Ou vou jogar fora lá? Simplesmente descartá-lo. São coisas que temos que levar em conta nesse aspecto, porque é relevante. Não se pode mais fazer a coisa sem pensar. Quer dizer, o carro elétrico está aí, é útil, sem dúvida. Vai melhorar os nossos problemas locais, vai afetar o problema local, mas não o problema global não vai ser resolvido com o carro elétrico. E é esse que nós temos que pensar, porque o planeta é um só, é para todo mundo.
Vamos resolver o problema de São Paulo, mas e o resto? Se vier problema de fora que afeta o nosso clima aqui, a gente tem que pensar nisso. Né? A matriz elétrica brasileira aqui está todo chovendo molhado. Né? De hidráulica, nós temos 53,9%. Fala, a solução é hidráulica, sem dúvida. Né? Mas nós não podemos mais fazer usina hidrelétrica. Inundações, né? Afastar o povo de lá, aquela coisa está proibido. Não vamos fazer mais isso. E na questão de... Pega Itaipu, por exemplo. Itaipu tem 4% da energia brasileira. Né? Com relação aí ao uso da energia, eu marquei lá o transporte, justamente para destacar essa questão que já foi comentada aqui. Esse transporte, de fato, precisa ser mudado. É bom lembrar um pouco que quando eu me formei em 74, podem dar risada, não acho ruim, não. 1974. Ao me formar, meu primeiro objetivo era casar e comprar um carro. Comprei um Aeroílis, 3 km por litro. Agora, não é mais esse o objetivo da juventude. Eu tenho certeza que para eles, o objetivo não é ter um carro quando se formar. E nem casar. Tá certo? E nem casar. De modo que mudou agora isso. Né? E nós temos que... essa mudança, de fato, é importante para nós. Né? Pelo menos essa postura de não querer ter um carro como objetivo de vida. E sim, outras formas de transporte são suficientes e precisam ser, de fato, melhoradas e aplicadas. Né? Bom, eu não vou perder muito tempo com isso, mas isso aí seria o ciclo da energia vinda do Sol, tá? Cuja parte dela a gente aproveita muito para a geração fotovoltaica. Vocês me desculpem, mas ela já está aplicando aqui o sinalzinho verde. Eu não vou poder, vou me avançar numa outra transparência que seja mais fácil. Essa aqui. Né? Eu me recordo, em 1974 foi o ano que eu me formei. O ano que eu me formei. Eu dava aula numa escola e o cara me falou, olha, amanhã a gasolina vai multiplicar por 3 o preço. É por quê? Se lembra da guerra que teve do Yom Kippur? Então, por conta dela. A gasolina deu aquela explosão. Foi uma loucura. Né? E daí para frente aconteceu tudo isso. Veja, aquele primeiro pico foi isso. O que aconteceu aí? Né? Olha a resposta da Universidade de São Paulo. Está aqui, José Goldenberg. A professora Sonil conhece muito bem. Ele se preocupou, precisamos encontrar um combustível alternativo para isso. É o álcool, é o etanol. Então, o etanol pode vir ou da cana-de-açúcar, ou do milho, ou dos sargo, acho que é esse o nome. Sorgo, desculpe. Pegou, fez uma pesquisa aqui com colaboradores, provou que o etanol da cana-de-açúcar é energeticamente vantajoso. Ou seja, para produzi-lo, se gasta menos energia do que aquela que ele produz ao ser acionado. Isso foi, olha, mudou esse país. Mudou esse país. José Goldenberg, numa época que não exigia, não tinha pressões de mudanças climáticas alguma. O Brasil fez isso. Muita gente riu, à toa, cara, aquela loucura. Olha agora como é que está. Minha contribuição para a sociedade é ter meu carro a álcool. Pelo menos eu não gasto, não agrido tanto o ambiente. E agora o grande problema que nós estamos a enfrentar é o fato de que, me lembro no primeiro dia da palestra, que o professor comentou, o nosso problema antigamente era o chuveiro elétrico. Agora o nosso problema é o ar-condicionado. Né? Nós não temos energia para alimentar todos esses aparelhos de ar-condicionado que está sendo vendido a cada dia. Então, nós temos que, de fato, ir atrás disso. Ônibus elétrico, outra pressão. Para carregar a bateria de um ônibus elétrico.
tem que carregar todo dia, porque a limitação é 270 quilômetros. Demora-se 4 horas. E se nós pegarmos 15 mil ônibus só da cidade de São Paulo, se fossem elétricos, nós gastaríamos 8% da energia de Itaipu, em 4 horas, para 4 horas. Quer dizer, não tem sistema elétrico, não tem fio adequado para levar essa energia para os lugares, para carregar essa bateria. São problemas de energia graves, que nós, de fato, precisamos levantar essas questões para a sociedade e, de fato, tomar decisões. Esse é o papel do nosso eixo. Eu agradeço aí, né? A gente vai conversar, a gente conversa depois aí, na hora de perguntas, gente. Desculpe o atraso, viu? Por favor, pode abrir o olho. Oi?